Olá e bem-vindos. Vamos hoje mergulhar num estudo econométrico que nos ajuda a decifrar um dos grandes mistérios do mercado imobiliário português. O que é que realmente leva um promotor a decidir investir? Bem, vamos diretos ao assunto. O ponto de partida é um quebra-cabeças que, de certeza, já deu que pensar a muita gente. Os preços das casas em Portugal sobem, sobem, sobem. Mas a construção nova parece não arrancar ao mesmo ritmo. Parece que a lógica mais básica do mercado está aqui a falhar. O que vamos tentar perceber hoje é exatamente isso. Porquê? E vamos fazê-lo com base em dados. E este slide mostra a contradição de uma forma muito clara. De um lado, temos o que a teoria económica nos diz. Preços altos são um sinal verde, um incentivo gigante para os promotores investirem e construírem mais, claro, é uma oportunidade de lucro óbvia. Mas, do outro lado, o que os dados reais do Banco de Portugal mostram é exatamente o contrário. A dívida e o capital que estas empresas têm investido estão, na verdade, a diminuir, ou seja, estão a desinvestir precisamente quando todos os sinais dizem para carregar no acelerador. E este leva-nos mesmo ao coração da teoria financeira. Afinal de contas, o que é que faz mexer a agulha da decisão de investimento numa empresa? São as oportunidades de mercado, aquilo que se vê lá fora, ou são as realidades financeiras, o que se passa dentro de portas? Ora, a primeira grande teoria chama-se Q de Tobin. A ideia, de forma muito simples, é esta. Se o mercado avalia uma empresa por mais do que custaria construir tudo de novo, do zero, então o tal Q é maior que 1. E isso é um enorme sinal a dizer: invistam, o mercado acredita no vosso crescimento. É uma visão muito focada no futuro, nas oportunidades. Depois, temos a teoria rival, a teoria da pecking order. Esta é muito mais terra a terra. Diz-nos que os gestores têm uma ordem de preferência muito clara para financiar projetos. Primeiro, usam o dinheiro que a empresa gera, o cash flow. É o dinheiro da casa. É mais fácil, mais barato. Se isso não chegar, então, e só então, pedem dinheiro emprestado. E mesmo em último recurso, é que pensam em emitir novas ações, porque isso significa partilhar o controle. Portanto, o dilema é este. De um lado, a lógica do Q de Tobin, que diz que as empresas investem com os olhos postos no futuro e nas oportunidades. Do outro, a lógica da pecking order, que sugere que o que realmente interessa é o dinheiro que está na gaveta hoje. A grande questão deste estudo é precisamente esta. Qual destas duas lógicas explica melhor o que se passa com os promotores imobiliários em Portugal? E claro, para responder a uma pergunta destas, não bastam opiniões. É preciso um teste rigoroso. Vamos então ver como é que os investigadores montaram este puzzle econométrico para chegar a uma resposta. A ferramenta escolhida foi um modelo já clássico em finanças, desenvolvido por Fazari e companhia em 1988. E é um modelo que foi desenhado precisamente para isto, para testar o quão sensível é o investimento de uma empresa ao seu próprio cash flow. A equação pode parecer complicada, mas a ideia é bastante simples. De um lado da equação temos o investimento e do outro lado temos os nossos dois suspeitos, o cash flow, o dinheiro em caixa, e as oportunidades de mercado, que são representadas pelo tal Q de Tobin. A análise estatística vai dizer-nos qual dos dois tem mais peso, qual deles explica melhor o investimento. Só que aqui surge um grande desafio. E é também aqui que está a grande inovação deste trabalho. O Q de Tobin precisa do valor de mercado da empresa, mas a esmagadora maioria dos promotores imobiliários em Portugal não está na bolsa. Não tem um preço por ação a ser negociado todos os dias. Então como é que se calcula isto? A solução foi bastante engenhosa. Foi preciso criar uma proxy, ou seja, uma estimativa do valor de mercado para cada empresa da amostra. E para que essa estimativa fosse o mais robusta possível, os investigadores não usaram um, nem dois, mas 3 métodos de avaliação diferentes. E no fim, para cada empresa, usaram a média dos 3 valores. Foi um trabalho imenso, mas que permitiu, pela primeira vez, aplicar este tipo de modelo a estas empresas. E fizeram-no com uma base de dados muito sólida. Estamos a falar de 415 empresas analisadas ao longo de 9 anos, entre 2012 e 2020. E atenção, este período é interessantíssimo porque apanha a saída da crise da Troika e todo o início do boom imobiliário. No total, são mais de 3.300 observações, o que dá uma força estatística muito considerável aos resultados. Muito bem. Com a teoria explicada e a metodologia montada, chegamos ao momento da verdade. O que é que os dados nos dizem, afinal? O que é que realmente está por trás das decisões de investimento? E o primeiro resultado é quase tão revelador por aquilo que não mostra. O coeficiente ligado ao Q de Tobin, ou seja, à variável que representa as oportunidades de mercado, não teve qualquer significado estatístico. O que é que isto quer dizer em bom português? Quer dizer que a percepção de que há boas oportunidades de crescimento não parece ser o fator que leva estas empresas a investir mais. Mas agora o resultado principal. O coeficiente para o cash flow do ano anterior foi de 2,4.
E este valor foi altamente significativo, estatisticamente falando. Um P-valor abaixo de 0,01 é praticamente um golo pela certa. E o que é que este 2,4 quer dizer? Significa que por cada euro a mais de cash flow por unidade de capital, o investimento tende a aumentar em 2,4 euros. É uma relação fortíssima. A conclusão do estudo, como se pode ler aqui, não deixa margem para dúvidas. Não são as perspectivas de futuro que ditam o ritmo, são os recursos financeiros gerados no passado. É o dinheiro que está em caixa que manda. Ok, temos um resultado estatístico muito claro. Mas, e então? O que é que isto significa para o mercado imobiliário, para a economia, para todos nós? Vamos lá traduzir isto por miúdos. A principal implicação é esta. O comportamento que os dados mostram é o comportamento clássico de empresas com restrições financeiras, ou seja, empresas que sentem o cinto apertado. Quando uma empresa depende tanto do seu próprio dinheiro para investir, é um sinal muito claro de que tem dificuldades ou talvez relutância em ir buscar financiamento fora, como por exemplo aos bancos. E isto tem consequências muito concretas. Primeiro, limita a escala dos projetos e, crucialmente, limita a capacidade de resposta ao mercado. Um promotor até pode ver uma oportunidade de ouro, mas se não gerou dinheiro suficiente no ano anterior, simplesmente não tem como avançar. Isto cria uma resposta muito lenta e insuficiente ao aumento da procura, o que nos leva de volta ao problema inicial, a tal falta de oferta que não acompanha os preços. A aversão à dívida, que pode ser uma herança da crise financeira, funciona aqui como um travão de mão puxado. Portanto, a ideia-chave a reter desta análise é que o problema da oferta no imobiliário parece ser menos sobre a falta de oportunidades e muito mais sobre um estrangulamento financeiro. E isto deixa-nos com uma pergunta final para refletir. Se o principal obstáculo é o acesso a capital, que tipo de políticas ou instrumentos financeiros poderiam, na prática, ajudar a desbloquear o investimento e, finalmente, aumentar a oferta de casas novas em Portugal?